Transportadora Elijur. Transportar sua carga com tranquilidade, essa é a nossa especialidade. Frota diversificada para atender todo tipo de transporte que sua encomenda precisa, para chegar ao destino com segurança. Transportadora Elijur. Cargas fracionadas, encomendas exclusivas e expressas. Transportadora Elijur. Atendendo as regiões de Ribeirão Preto, Piracicaba, Campinas e São Paulo. Transportar sua carga com tranquilidade, essa é a nossa especialidade. Transportadora Elijur. Começamos a partir de agora mais um podcast César Caparelli. Seja bem-vindo. O nosso programa de hoje tem polêmica aqui nesta mesa, mas a gente vai falar já já. Eu quero agradecer de antemão ao nosso patrocinador, a Elijur Transportes, do meu amigo Eliseu. Muito obrigado sempre pelo carinho. Elijur Transportes, levando a sua mudança, o que você desejar para todo o Brasil. Muito obrigado pelo prestígio. E também Espaguete e Companhia do meu amigo Guilherme Galo, ali da Avenida Leais Paulista. O nosso programa de hoje vai entrevistar criador e criatura. Eu estou aqui recebendo um grande amigo, né, acima de tudo, mas também um cara bem polêmico. Seja bem-vindo, Ângelo Lopes. Polêmico? Não é? Não. Não? Imagina. Tento não ser, né? Não deveria te chamar assim? Não, sim. O meio me chama assim de polêmico, né? Pelo blog, enfim, por toda a opinião, né? Todo comentarista faz em relação ao blog. A área que eu atuo, que é a política, sempre gera algumas controvérsias. Vamos posicionar um pouquinho o nosso telespectador. O Ângelo Lopes é o criador da figura Paulo Sartre. Isso, exatamente. Que ficou conhecido na internet por conta das questões políticas. Você tem você acabou influenciando muito jornalistas, inclusive, pautando muitos jornalistas com as suas informações. O jornalista, acima de tudo, uma das coisas que eu sempre prezei para mim e para todos os jornalistas é ter boas fontes. O jornalista tem que ter boas fontes, né? Ser bem informado, lógico, ter leitura, tal, mas fonte é fundamental. E você tem, e não é jornalista de formação. Como é que você sabe de tantas coisas, tantos bastidores da política? Olha, enfim, é amizade, né? Eu trabalhei no setor público, né? Conheço muita gente, conheço muitos agentes públicos, agentes políticos principalmente, e é natural que as pessoas queiram comentar a política, né? E eu sempre tive uma versão e um comentário político diferente. Eu sempre tenho outra visão, sempre procurava dar outra visão para minhas conversas políticas, né? E o que acontecia? Essas pessoas começaram a entrar em contato comigo, me falar algumas coisas. Eu tinha um perfil, comecei com um perfil que não era o Paulo Sartre. Você começou com outro nome, então? Exatamente. Tinha outro nome? Tinha outro nome. Qual que era? Você pode falar? Eu não me lembro, sinceramente não me lembro. Era Pepe Luvinha. Pepe? Né? Pepe Luvinha. Pepe Luvinha, isso eu não sabia, sinceramente eu não me lembrava. Começou com Pepe Luvinha, enfim. Mas tinha algum tom irônico nessa questão, por conta do nome? Não? Sim. Tinha alguma coisa era uma irônica. coisa mais sarcástica e tal. Okay. E aí foi um período difícil, muito difícil na minha vida, em que aí eu resolvi mudar, né? E eu tinha uma coisa com o Jean-Paul Sartre, né? Exatamente, por que do nome, né? Do Paulo Sartre é por conta do Jean-Paul Sartre, é isso? Sim, esse aí foi o tom que eu falei assim, não estava legal essa pegada, porque não parecia ser uma coisa séria, eu queria dar um tom sério. E eu que falava, naquele momento, né, eu li alguma coisa de Jean-Paul Sartre. E a influência de colocar Paulo Sartre, né, ainda é uma coisa pessoal que eu não desejo revelar. É uma coisa mais pessoal. Mas aí eu falei assim, eu vou pôr Paul Sartre, Jean-Paul Sartre, não, né? Aí coloquei, vamos abrasileirar. Talvez até nem pudesse, né? Não exatamente. Sei. Aí eu coloquei Paulo Sartre. Falei, eu vou pôr Paulo Sartre por causa dessa situação, né, que eu tinha uma raiz,
uma questão minha. Falei, vou colocar o nome de Paulo Sartre e aqui eu vou discutir política. Mas, ao mesmo tempo, eu me interessava em grupos na internet da parte psicológica, dessa questão de terapia, que é um assunto que me interessava bastante também. E aí eu comecei a atuar com... Eu baixei, excluí a questão do Pepe Luvinha, porque eu não quis fazer uma transformação. Eu tinha lá bastante seguidores deles. E comecei de novo. Nunca ficou ruim para você? Te colocou em cilada? O Paulo Sartre nunca colocou o Ângelo em cilada? Porque quem escrevia, na verdade, era o Ângelo, né? Mas em nome do Paulo Sartre, sim, né? Sim. Nunca te colocou em cilada? Porque você revelava, e o Ângelo e o Paulo Sartre... Eu não sei, eu me confundo. Você se confundiu muitas vezes? Você se pegou muitas vezes confuso? Quem era quem? Teve algumas situações que, assim, que eu tinha que responder. Eu usava a minha rede social, né, do Ângelo, e às vezes eu respondia trocado. Aí precisava correr, sair. Às vezes eu tava, aí tinha saído, tinha que correr, volta lá e muda isso, corta, tira. Você chegou a publicar alguma coisa no Ângelo? Sim, exatamente. E era um momento que eu não deveria me posicionar, né? E aí pô, aquele textão lá que não sei o que tem. Quando eu vejo lá, não, corre lá, apaga, porque já... Então, assim, eu cometi vários assim, erros também. E uma coisa assim, interessante, né? Como eu tive a base da minha crítica e do meu comentário político, e a matéria-prima é a incoerência política. A incoerência... Porque uma coisa são as narrativas e as outras coisas são as ações, né? Então, a base de tudo é a incoerência política. Então, a minha visão, que é diferente dos comentaristas que nós temos, dos ótimos comentaristas que nós temos também, é diferente. Ela não vai para uma linha de cientista político, ela não vai também para uma linha tradicional de falar, isso está errado, isso não dá certo, não. Eu coloco outra visão da coisa, uma visão de quem teve de dentro e quem principalmente está de fora hoje, né? Então eu estabeleci essa marca. E as questões curiosas foram o seguinte: o Ângelo sempre foi uma pessoa bastante influente. Não influente, mas influente do ponto de vista de conhecer pessoas, né? Eu conhecia bastante pessoas. Mas meus comentários foi dando muito... E a coisa mais irônica que acontecia, que eram pessoas que eram muito próximas a mim, que começavam a entrar em contato com o Paulo Sartre. Com curiosidade, quem é, que não sei o quê. E eu fui construindo as fontes do Paulo Sartre. E que virou uma piada. Depois que eu me revelei, falei, poxa, não é você, que não sei o que tem. Eu mesmo. Você lembra? Quantas vezes? A gente se falava, você como Paulo Sartre e eu como César Caparelli, como jornalista, a gente se falava, mas eu não sabia que você era você. No momento do ano da campanha sua, né? A gente conversou, te dei muita dica. Sim. Perguntava do seu pai. Exatamente, exatamente. Você foi muito carinhoso, inclusive, quando falava do meu pai, e isso para mim não tem preço. Mas você teve algum problema com as tuas fontes? Porque eram muito quentes, né? Eram informações de gabinete, eram informações de salas exclusivas, por muitas vezes, que às vezes o Ângelo estava ou não, né? Se não estava, recebia a informação depois. Então, teve um momento que, assim, eu achava ótimo isso, e teve um momento que falou, olha, vai acontecer tal coisa, tal situação está acontecendo agora. E eu vi que não dava muito certo eu ficar colocando, por quê? Primeiro, eu não sou jornalista, né? E não tenho a pretensão de ser jornalista, né? De colocar a situação como jornal. Mas chegou uma época que eu estava quase atuando como isso, porque é o seguinte, era como que assim, eu chegava com a notícia na frente da imprensa. E eu, dá um prazer legal para isso. Você foi um colaborador da imprensa. Aí chegou um momento que era o seguinte, olha, o que eu preciso é tratar a incoerência política, que é a matéria-prima do meu blog, e também não dar a notícia, porque se eu dou a notícia, eu tenho que comentar a notícia, eu tenho que ser o crítico da coisa. Então, nesse momento, o que aconteceu foi de eu começar, como muita gente, muitos jornalistas
estavam ao entorno, orbitavam ali, tem alguma coisa para hoje, tô sem pauta, que não sei o que. E o que eu comecei a fazer? Jornalistas te procuravam. Exatamente. Aí o que eu comecei a fazer? Comecei a passar para o jornalista. Falou, passa isso. É claro, com as pessoas que eu tinha mais afinidade, que eu tinha mais apreço, eu já entregava as coisas mais prontas, né? Falou, tá aqui, vai acontecer isso, não sei o que tem. Quantas vezes e assuntos do executivo, do legislativo, também do judiciário, né? Dos problemas que aconteceu aqui em Ribeirão Preto. O blog está no ar? O blog está no ar, está no Facebook, já está vai para o 8º ano. Começou que ano foi isso? Eu comecei o Pepe Luvinha com 2015, foi 2016, 2017. 2017. Você teve que colocar muita verve tua, quer dizer, a tua interpretação, porque ou vinha pronta para você, né? Porque muitas informações deveriam vir só por cima do que acontecia. Você teve que interpretar, não mentir. Eu estou dizendo interpretar sim. Por muitas vezes as notícias. Sim, você tem que fazer a leitura, né? E muitas das vezes que eu entreguei isso, muitas das vezes eu fiz a leitura e entreguei lá, falando, como que esse cara sabe disso? Por uma razão muito simples. Eu recebia a coisa e fazia o papel de um jornalista mesmo. Vou apurar se isso é verdade. Tinha apuração. Claro, porque... Tinha apuração. Assim, como eu conhecia... Apesar da fonte ser segura ou estar em uma reunião, estar num determinado lugar, você apurava. Apurava, porque o que acontecia? Eu chegava, essa pessoa me passou, falou, essa pessoa é ponta firme, né? Mas, peraí, eu procurava contatos do Ângelo, mas como Paulo Sartre, está acontecendo isso. E as pessoas realmente que trabalham no meio, que trabalham no bastidor, elas têm o prazer de passar a informação, né? É como o vereador lá adora passar o bastidor do colega, do gabinete do lado, né? Isso aí acontece e não tem como segurar isso, né? Então, eu chegava à questão pronta, né? Tá acontecendo isso no executivo, problema com o secretário, mas sempre eu nunca quis entregar nada que pudesse comprometer um jornalista, e eu também nunca escrevi uma linha que eu pudesse ter algum problema de alguém falar, você soltou uma fake news que não sei o que tem. De todos esses anos, nos 8 anos... 100% bateu? Nunca. Teve algumas coisas que eram para bater, mas, assim, às vezes era uma coisa bem feia, do tipo assim, contornaram a situação e não deixou sair. Algum momento, alguma coisa que você publicou deixou de acontecer porque você publicou? Várias vezes. Várias vezes. Quer dizer, o combinado na sala foi publicado no dia seguinte e foi descombinado logo depois? Eu vou te falar... Não precisa dizer, pelo amor de Deus, não precisa dizer os casos. Não, né? Mas sim. Não vamos revelar nenhum santo. De certa forma, eu tive uma atuação muito positiva no executivo, até desse governo, no sentido de que o seguinte, a imprensa oficial passou a acompanhar o meu trabalho, né? E de uma maneira é o seguinte, alguém está olhando o todo de fora. E muitas das vezes eu senti e percebi que eles contornaram e acertaram o problema, no meio do problema ou antes do problema. Você diz nesse governo atual da administração do Nogueira. Sim. Então, eu tive de gente lá, falou assim, olha, pode parecer indigesto o que você faz, mas determinadas pessoas que são chaves no governo precisam saber o que está acontecendo e elas ficam sabendo. E não tinham essa visão da coisa que você exatamente, acabava... do tipo assim, está acontecendo isso? Chama lá o chefe, chama o diretor, chama lá o agente, o que está acontecendo? Poxa, né? Olha o que o cara escreveu. Quem que ia falar que não estava acontecendo? Por quê? Tudo é documentado. Tem tomo para cá, papel para lá, que não sei. Então, tudo e assim. E quando eu falava, geralmente eu mostrava, estampava o documento. Era muito interessante porque é o seguinte, no começo, eu tinha preocupação, falou assim, é mentira isso, prova, comprova. Então, eu simplesmente chapava lá um documento, falou, está aqui. Pra ninguém chegar lá e falar que foi fake news. Tudo que você recebia, você
tinha um arquivo, você tinha uma foto, você tinha um print, é isso? Não. Ou não? Era tudo via... Nunca utilizei print. Nunca? Eu já recebi print. Áudios, por exemplo, você deve ter recebido. Recebi áudios, eu recebi áudios. Mas apagou? Apaguei porque é o seguinte, quando é print, eu nunca utilizei print, né, como base de alguma coisa, mas sim de apurar. Então, com base em print, jamais. Né? Então, muita coisa que falou, tem problema numa licitação tal. Opa, peraí, eu vou lá e eu baixo a documentação, guardava lá no HD. Eu recebi alguma coisa, um documento, até mesmo um PDF que eu recebia, eu apurava esse PDF para ver se era verdadeiro, se ele não tinha nenhum tipo de manipulação. Porque assim, eu não podia, eu estava com muito problema, como estou com problema, e o que ia acontecer? Eu não posso arrumar mais problema. Eu não poderia arrumar mais problema com isso. Então, eu sempre tive o maior cuidado do mundo. Até mesmo um documento, que eu falava assim, aquele documento cabeludo, um PDF digital, será que isso é verdade? Então, assim, eu ia apurar se aquele PDF era real mesmo, porque eu não podia ter mais problema, entendeu? Então, assim, no começo era meio que falar e estampar um documento. E aí começou a chegar muito documento. Você disse agora que acabou ajudando e deve ter ajudado outros atores. Incomodou bastante, mas, de um modo geral, deixou, por exemplo, a imprensa oficial da prefeitura em alerta, muitas secretarias em alerta, né? Porque, já vem aquele cara chato. Chegaram a agradecer em algum momento? Não. Não. Mas também, assim, olha, obrigado por você ter feito isso, não? Não pode. Não? As próprias fontes falaram. Não publicamente, eu digo, mas... As próprias fontes chegaram a falar, porque falou assim, olha, porque explicaram o perfil do Duarte Nogueira. Falou, o cara é bem direto. O secretário que está passando por uma situação dessa, que tem no blog, ele que vai lá e se defenda. E aí, do tipo, ele não entra numa questão, vou proteger, vou atacar. Não. Tá falando disso? É mentira? Então vai lá que se defende. Se estiver falando fake news, vai na polícia. Então, ele é um cara muito direto. Porque se não tomar providência e se não for, é porque é verdade mesmo. Né? E a minha pergunta é o seguinte, eu vou voltar um pouquinho. Você acabou ajudando, sim, né, na construção pelo de muita menos coisa. Eu penso, e muitas pessoas dentro do governo entendem que é o seguinte, falou, olha, é um olhar de fora, é uma crítica de fora, que muitas das vezes ela foi corrigida, ela foi acertada, ela foi minimizada. Você tem informação, por exemplo, que as pessoas acordavam para procurar direto o teu blog, tua página no Facebook? Sim. Para depois toma um cafezinho com o Sartre. Exatamente. Tomavam um café olhando o blog como se olhasse um jornal, né, para poder... E muitas vezes as pessoas também pegavam um resumo, né? Eu fazia uns resumos lá, meio bem caseiro, de coisa de notícia, de bastidor, coisa que não dava para fazer, que não merecia uma postagem, eu fazia um resumão lá, jogava lá, e aí às vezes outros veículos, outros influencers, tem bastante gente que fala sobre política em Ribeirão, graças a Deus, né? E passavam a fazer outras leituras daquilo, a partir daquilo, outras apurações, que eu achava que não merecia destaque, enfim, eu colocava tudo dentro do resumão e... Você ajudou muita gente. Você mais ajudou ou foi mais odiado? Eu acho que as duas coisas. Deve ter sido, em alguns momentos, talvez odiado não seja a palavra, incomodou muita gente. Acabou incomodando? Exatamente. Eu acho que eu ajudei, colaborei, mas também eu também tive essa situação, porque muitas das vezes o agente público ele não gosta de receber crítica. E como a imprensa nossa em Ribeirão Preto, assim, hoje a gente tem um jornal, né, físico, né? Que gira, infelizmente. E a imprensa vem muito tacanha e muitas vezes quando alguém coloca uma opinião, uma crítica, a pessoa se sente perseguida, né? Mas e principalmente as que têm mais sensatez, ela vai pensar, ela deveria imaginar que o Paulo Sartre existe simplesmente por causa desses atores.
né? Por causa dos vereadores, por causa do prefeito, por causa dos secretários. E eu não tenho nada contra isso. E o que chegava de coisa de vereador, de questões pessoais, eu nunca tratei nada de ninguém pessoal. Né? Sempre fiz uma questão, é a parte pública da questão. Agora, é fuxico, é isso, é aquele outro. É bastidor. Né? O que o agente político não entende, às vezes, que ele é o ator. E ele, às vezes, fala demais. Fala para lá, fala para cá, e quando que ele fala uma besteira, ou ele fala simplesmente de alguém, e isso repercute, bate, opa, isso aqui é para publicar. Ou quando ele fala uma besteira de alguém, ou de um colega, de alguma coisa, simplesmente por falar, não vale, mas às vezes quando bate, e que vai virar isso, uma demanda política interna, às vezes no partido, ou simplesmente numa pasta, num gabinete, numa secretaria, eu sempre falava, não, isso merece, né? Porque faz parte do político. Agora, questões pessoais eu sempre deixava de lado. Acrescentou para você, Ângelo? Acrescentou. Essa vinda do Paulo Sartre para a tua vida, para o teu dia a dia? Inclusive, o Paulo Sartre, o blog, ele às vezes em alguns momentos foi muito tóxico. Né? Porque tóxico? Porque foi um momento difícil da minha vida. Né? Eu vinha de uma depressão. Quer dizer, te prejudicou? Tóxico te prejudica? Não, ele foi tóxico no sentido das questões, dos comentários, das críticas. Ok. Tá? Porque veio de um momento, de um período muito difícil da minha vida, de depressão, de alguma coisa. Então, ou seja, muita gente, eu admito que em muitas situações eu puxei muita corda. Né? Eu não sei fazer muito sarcástico, né? Na fase que eu coloquei apelido e tratava os agentes políticos com apelido, chegou uma hora que você chegou a tratá-los com apelidos? Sim, porque todos eles no meio. Juro que eu não lembro. Eu tratava, não é o apelido que eu dou. Não era o que você dava. Era o apelido deles no meio. No meio. E aí, tinham bons apelidos? Só para saber. Tinha bons apelidos? Pelo amor de Deus. E assim, não vou falar, mas tinham assim, bons apelidos. Mas chegou a ser engraçado o momento? Era engraçado para todo mundo, porque é o seguinte, muitas das vezes o cara tinha aquele apelido e simplesmente ninguém falava, ele não sabia, mas todo mundo chamava o cara de... ele não sabia. O apelido que ele mesmo não sabia. Então, o apelido não foi o Sartre que deu, não foi o Ângelo que deu. Isso já corria? Já corria. Nos corredores do palácio. Porque se tem alguma coisa no setor público, todo mundo tem um apelido. Né? Todo mundo é zoado. É mesmo? É verdade. Todo mundo tem? Todo mundo tem um apelido. E aí, o que acontecia? Você teve apelido? Eu tive apelido, claro. O Ângelo trabalhou como secretário de Educação por quantos anos? Foram 2 anos? Foi 1 ano e meio, quase 2 anos. Você teve apelido? Teve. Qual que era o seu? Eu usava muito perfume. Era pejorativo? Não, era cheiroso. Você chegou, é verdade, você usava muito perfume. Cheiroso? Era cheiroso. Olha o cheiroso chegando aí. Né? Que deram para você. Mas você ficou sabendo imediatamente ou demorou para você? Não, depois de muito tempo. Falou, os caras te chamavam de cheiroso, não sei o que tem. Falei, poxa vida, né? Então, o que eu comecei a tratar as pessoas, os agentes políticos, principalmente, com os apelidos que ele tem no meio. Uns achavam muita graça. Davam muita risada, outros ficavam muito... Eu tinha apelido no meio político, Ângelo, só para saber, porque eu tive um programa bem complicado, né? Numa época era complicado de se falar de política no programa, todo dia eu rezava uma Ave Maria e um Pai Nosso. Não, mas geralmente deveria ter, mas não assim, soube? eu não soube qual é. Mas assim, eles sempre, o pessoal sempre, e eu gozado, o apelido, ele pega no meio, quando você vai na escola, o apelido pega quando você acha ruim. Isso. Né? Acha ruim. Né? Pelé. Agora é o seguinte, quando alguém fala entre os agentes públicos e políticos, põe um apelido em um e aquilo vira uma risada geral, o cara não precisa saber. Acabou. Não, ele já está com aquele apelido. Ele está com aquele apelido. Bom, então tinha essa coisa dos apelidos, né? Nos bastidores. Bom, eu te perguntei do odiar. Você teve algum problema particular com algum ator do Legislativo, particularmente? Não.
de jeito nenhum. O que eu tive é ameaça em todo o blog. Você sofreu ameaça? Ah, sim, recebi ameaça. Meu telefone foi hackeado, enfim. Enquanto você ainda não era conhecido, porque o Ângelo veio ser conhecido como Paulo Sartre, é o quê? Questão de um ano? Não, mais. Mais? 2 anos. 2 anos? 2 anos. Tá. 2 anos. Você não era conhecido e sofreu ameaça. É isso? Constantemente. Já peguei. A pessoa falava assim: peguei teu IP. A pessoa falou: tem 9 IPs seu que eu tenho tudo As rastreado. pessoas estavam tentando te rastrear para descobrir quem era você. Sim, é isso? invadiram o telefone. E como. Você não falou para ninguém, Ângelo? Falei. Você contou que era você? Ao longo do tempo, Porque para mim algumas pessoas você sabiam. não falou. Algumas pessoas você demorou para falar para mim. Algumas pessoas sabiam sim, né? Sabiam sim. Mas sabiam por descobriram sozinho ou porque você falou? Porque eu falei. Porque você falou. Porque eu falei. Mas foi obrigado a falar? Não. Porque você confiava demais e podia. A questão do pessoal invadir meus IPs, meus equipamentos, enfim, aconteceu, infelizmente. Né? A pessoa estava muito incomodada, justamente porque eu tratar o cerne do blog. Mas estavam tentando invadir mesmo? Não, é fato? Invadiram. Invadiram. Conseguiram rastrear. O IP é o identificador da internet, né? Enfim. Exatamente. Então, porque quando eu comecei a abordar mais intensamente as questões da incoerência política, a pessoa via lá falou, eu vou fazer um requerimento para a prefeitura. Porque, assim, antigamente mudou o perfil da Câmara. Mudou bastante o perfil da Câmara. Eu não tenho a pretensão. Mudou para melhor ou para pior? Para melhor. Para melhor? Para melhor. No sentido seguinte, se pegava lá, abria CEE para qualquer coisa, simplesmente para virar palanque. Comissão Especial de Estudos. De estudos. Né? Hoje todo mundo tem dedo para abrir. Por quê? Está lá o Paulo Sartre e falou assim, cadê o relatório preliminar? Cadê o parecer final? Cadê a sua defesa pela sua CE? Ou seja... O Paulo Sartre ainda está ali. A CE virava uma faculdade de 4 anos, que a pessoa não se formava, encerrava... Não entregava o TCC. Não entregava o TCC. E do tipo assim, recebia para aquilo. Bom. Então, começou... Boa correlação, você fez aí. Porque tem umas comissões abertas, e até hoje tem uma comissão. Até hoje. Tem 5 anos, 7 anos, 6 anos, que assim, ela prespassou uma legislatura para outra. E o mesmo personagem assumiu a presidência. E não entregou um relatório, não entregou um parecer. O que é entregar um parecer? É fazer o TCC, é subir lá e ler o relatório como relator, né? Então, assim, parou, o número caiu muito. Por que caiu? Porque falou, eu vou ser cobrado. É como assim, o único canal que cobra as comissões permanentes do Legislativo, atuação e nas CEs, é o blog. Não tem outro em Ribeirão que faz isso. Né? Você pegou a CE para quê? Você se orgulha disso? Sim. Você tem orgulho sim. E isso foi combustível para eu continuar, porque o blog até então, e eu pretendo sim dar uma característica comercial para ele, mas ele nunca teve, até hoje nunca teve. Né? Então, você precisa viver de alguma coisa. E meu combustível era ver que eu estava transformando alguma coisa. Né? Então, a partir do momento que... Você se sente feliz assim, sim, por exemplo, em ver que você conquistou, né? Não conseguiu algumas coisas que poderiam sair erradas e você conseguiu ajudar? Muitas situações, projetos de leis, por exemplo, de vereadores. Solta projeto para fazer... que eles falam, joga para a galera, né? Que é aquele projeto de lei que ele não vai virar nada, que ele faz para ele anunciar. Soltei um projeto de lei de isenção, por exemplo, isenção de IPTU, onde tem obras públicas perto. A gente sabe que isso não vai acontecer. Porque tem coisas que o vereador pode e deve fazer, né? Que é da atuação dele, e tem barbaridades que não pode fazer, mas mesmo assim viram aquelas ADINs, né? Exatamente. A partir do momento... Inconstitucionais. O blog tem um olhar para isso. Tem um olhar para esse foco. Cara, do tipo assim,
isso vai ser vetado pelo governo. E aí o blog vai lá e registra. Olha, você fez um projeto de lei, mambembe, capenga. Você liga para o ator? Não. Você escreve... Porque ele sabe já que ele vai apanhar. Ele sabe que ele vai... Você mandou, o prefeito vetou. Mas você chegou alguma vez a pegar o telefone, em vez de publicar, e alertar algum já avisei, ator? Já avisei. Porque assim, como muitos assessores... Porque pela contribuição que você quer dar, né? Você, o Paulo Sartre, quer dar, né? Seria importante de avisar antes de acontecer o problema. Isso aconteceu alguma vez? Sim, muitas vezes teve vereador que tirou o projeto. Porque ele sabe que ele vai fazer um projeto, ele vai passar lá, o prefeito vai vetar, e a coisa mais chata que tem é o vereador ir lá. Ele é o pai daquele projeto, ele fala assim, meus colegas, eu peço para acolher o veto. Ou seja, o prefeito foi lá e deu uma chibatada nas costas dele. É o erramos do jornalista, né? É o erramos. Né? E vocês, isso é horrível. Por favor, não derrubem o veto, porque vai virar uma DIN contra ele. Ou seja, um documento formal de incompetência legislativa. A DIN é ação de documento... Direta de inconstitucionalidade. Direta de inconstitucionalidade. Aconteceram muitas. Melhorou bastante. Melhorou? Melhorou. Melhorou bastante. Tá? O Paulo Sartre foi um personagem que ajudou nesse processo? Ajudou, sim, porque é o seguinte, para você fazer um projeto de lei, para um vereador apresentar um projeto de lei, ele tem que passar pela CCJ. E a CCJ, ela dá um parecer... Comissão de Constituição e Justiça. Ela dá um parecer. Hoje se tem mais cuidado. Tem mais cuidado. Mas não, é melhor analisado, é melhor... porque sabe que o seguinte, os personagens que estão na CCJ falaram assim, eu vou dar parecer para isso, eu vou apanhar, não vai ser o autor. Ele não quer apanhar. Né? Simplesmente ele não quer apanhar. Não, por quê? Ele coloca uma coisa que é o seguinte, não tinha, vamos dizer o seguinte, era um liberou geral lá. Põe que não sei o que tem, a CCJ passa batido, não sei o que tem, aí depois o prefeito nega, a culpa é do prefeito. Não, hoje, eu falo, peraí, não dá para fazer politicagem com projeto de lei, porque eu tenho que pôr minha assinatura embaixo. Né? Então mudou bastante. Eu cheguei a ouvir uma vez, e vou te confessar, acho que pela primeira vez que eu estou te falando isso, eu cheguei a ouvir uma vez. Olha, presta atenção, vê se está certo, porque o Sartre está acompanhando. Eu cheguei a presenciar uma vez isso, não posso contar. Quem é para você, nós estamos finalizando aqui, tudo bem? Eu deixei de perguntar alguma coisa? Não. Quem que é para você hoje... a gente tem que falar do blog, do podcast. Isso. Né? Mas peraí, quem que é para você, vem aí o podcast do Paulo Sartre, quem que é para você um melhor jornalista? Um jornalista que você fala assim, não precisa ser de Ribeirão, pode ser um jornalista em nível nacional. Esse cara é top, existe você consegue, que você lê habitualmente, diariamente? Olha, eu me baseei muito... para os jornalistas raízes aqui. O Chiavenato foi um deles, né? Naquela questão de informar, de dar voz. Eu não dou voz, eu coloco luz nas coisas. E essa identificação foi do Morandini. Então ele falou assim, eu dou voz para aqueles que não têm. Não, eu ponho luz aonde não tem, né? E muitas das vezes pode até não ser nada, mas eu coloquei a luz ali, entendeu, Caparelli? Eu coloquei a luz ali para o seguinte, gente, vocês não estão vendo, mas tem isso. Pode até não ser, mas é outra forma, é outro sair da caixinha, é outra forma, é outro ângulo de você analisar a política. Então, tem isso. Então, assim, tem o irmão o Júlio Chiavenato também. Júlio Chiavenato, maravilhoso, né? Fantástico. Eu acho aliás, minha reverência a Júlio, José, Fernando Chiavenato. Sim. Antônio Carlos Morandini, poxa vida. O Chiavenato, o Fernando, eu conheço. Tá? O Júlio eu nunca tive o prazer de conhecer. O Zé eu conheço bem pouquinho. Eu imagino. Muito pouco. Foram 8 anos de convivência. O nacional, você tem alguém que hoje você fala assim, é referência para mim? Acabo não vendo, tá? Acabo não me apegando, embora, às vezes se você recebe
Não sei se você já chegou a receber os jornais. Eu leio bastante, né? Eu leio Globo. Hoje bem menos. Hoje bem menos. Eu leio Globo, Folha. Então, assim, mas hoje online, né? Hoje de forma online. Então, assim, às vezes eu chegava a mandar para as pessoas próximas, e é uma coisa incrível que assim os jornalistas não tinham. Você não lê a Folha, você não lê Estadão, você não lê Globo, o Diário Brasiliense, porque assim, como eu tenho muito acesso a esses jornais, tem um problema no Sul, eu vou ler a notícia lá do Sul, lá do que está acontecendo lá, da imprensa, do que está lá. Então, assim, eu não me fixo em alguma coisa. Então, eu vou lá direto na fonte, né? E, às vezes, eu passava isso para os jornalistas falavam assim, o meu veículo não compra esses jornais, não assina esses jornais. Me pedem para mim. Eu falei assim, gente, é complicado. Eu tenho fonte também no governo do Estado e também na União. Do governo do Estado até mais. Mas é o seguinte, para que eu vou falar do governo do Estado? Tem fonte nos... Tenho. Em São Paulo e em Brasília. Tenho. Mas assim, se eu for escrever isso... Eu vi bem menos comentários seus sobre... Mas quem quer saber do governo do Estado? Eu gostaria. Não, sim, mas quem quer... Quero. Não tem adesão. Tá. Entendeu? Entendi. O que acontece lá na capital fica lá, do tipo... O que acontece na Lesp, quem que acompanha a atuação dos deputados Te chamaram estaduais? de fofoqueiro alguma vez? Várias vezes. Mas assim... Tô brincando. Fofoqueiro do ponto de vista político, porque eu não vou falar... Fofoqueiro político. Porque do ponto de vista da vida pessoal, que eu acho que é injusto isso, me chamar de fofoqueiro, porque assim... Eu também acho. Não, assim, tô brincando. Porque assim, eu nunca tratei nenhum problema pessoal da pessoa. E olha que, eu vou te falar, o fogo amigo da Câmara e do Executivo é imenso, cara. É imenso. O que chega de coisa lá e eu tenho que falar assim... Aí eu tenho que picar e falar assim... Ai, meu Deus, esquentou minha orelha. Você tem fofocas? Tem um monte de coisa. E assim... Você conta. Assim, vou deixar vocês curiosos. Depois ele vai me contar aqui. Mas assim, até questões que seriam pertinentes, mas a pessoa traz uma coisa de um passado, de alguma coisa. Cara, para que eu vou abordar isso? Porque perdeu o momento, entendeu? Senão fica parecendo perseguição. Né? Então, agora eu fiquei curioso. Mas você ficou sabendo de algumas coisas? Tanto coisas assim... Pelo amor de Deus. Familiares. Isso, pessoal, exatamente. Essas coisas familiares que não merece relevância. Que não era político e tal, mas você ficou sabendo. E outra coisa, questões de moral que pudesse ser relevante... Mas aconteceu há 5 anos atrás, 6 anos. Para que eu vou abordar isso? Mas as pessoas te ligavam para passar fofocas, vamos dizer assim. Passar documento. Não, mas fofoca do dia a dia, família, ou aconteceu com o filho, ou filha, coisa e tal. Não, geralmente sempre documentos. Aconteceu isso, aconteceu um BO aqui, aconteceu uma briga aqui. Você pedia documento? Não, eu pedia não, já mandava direto. Já mandava direto. Aí eu falava, mas é fofoca. Aí o cara falou, você não vai publicar? Estou querendo puxar uma... Mas assim... Mas fofoca chegava em você? Muito. Desse saiu com aquele, outro... Sim. Mas assim, para que eu vou abordar isso? Não tem sentido. Político que você admira. Um cara que você admira, assim, que você fala, poxa vida, esse não precisa ser de Ribeirão se não quiser se complicar. Se quiser falar, fica à vontade. Mas que você admira, que você tira o chapéu. Olha, plagiando o velho Raul Gil. Tira o chapéu para quem? Eu gosto muito do Ciro Gomes, pela inteligência que ele tem e pela abordagem e a narrativa que ele tem. Né? Eu acho que ele é fantástico. Não concordo com ele em muitas coisas políticas, mas é um cara que tem uma cabeça e sabe colocar as narrativas nos lugares certos. O Golfetto foi uma referência para mim também. Maravilhoso, né? Do ponto de vista que ele misturava a filosofia com a política, e ele fazia aquelas construções de palavra que virava construções de pensamento, as coisas maravilhosas cara, que sorte nós tivemos em Ribeirão Preto de conviver com... Foi professor meu de economia, né? Então, são pessoas que... O Golfetto fez a diferença, né? Fez. Eu ia te chamando de Paulo, de Ângelo. O Golfetto fez diferença, né? O Golfetto era um cara diferenciado, né? Acho que eu conheci poucas pessoas e tive muitas oportunidades.
Golfeto gostava de tomar café com a gente, né? Eu tenho centenas de cartões do Golfeto, porque toda vez ele me dava um cartão, e isso era muito simpático da parte dele. Exatamente. Porque ele só dava cartão para quem ele conversava, e se eu tenho muitos é porque ele conversou muito comigo, né? Querido, né? Querido faz muita falta. E interessante, assim, que foram nas aulas de economia dele, que quando a gente falava, sempre abordava política, quem gostava ficava lá babando nos pensamentos, nas ligações de pensamento político que ele tinha com filosofia. Ele falava sempre da coisa que eu abordo hoje, né? Assim, na vida, a incoerência é nata. Na política, então, foi a partir daí também que eu falei assim, a minha linha... O Golfeto te influenciou muito, é isso? Também influenciou, porque assim, se eu vou tratar a questão de crítica política, é a incoerência política. Você fala uma coisa, mas você faz outra. Isso é na vida. Houve alguém que te influenciou demais? Você falar assim, eu vou fazer o blog com o... Eu esqueci o nome do teu personagem antes. Do Pepe Luvinha. Pepe Luvinha. Vou criar o Pepe Luvinha por conta desse cara ou não? Existiu um ator? Não, são os mesmos, tá? O Golfeto, os irmãos Chiavenato, o Morandini, okay. Né? Eu também fui assim, eu cresci ouvindo rádio, né? Eu cresci ouvindo Balanga Beiço. Balanga Beiço. Que maravilha, né? Coraúce Neto e Tiririca, Luiz Moza. Então, cara... Dava eco na cidade. Meu avô adorava o Coraúce. Aliás, eu queria trazer o Coraúce aqui um dia, foi bem lembrado. Vou convidar o Neto para vir aqui, prazerzaço. Eu imagino que riqueza foi ele falar como que é o bastidor daquele Balanga Beiço, né? Lá. Maravilhoso. Né? Então, eu cresci... Você me ajuda a entrevistar o Coraúce Neto? Ajudo, claro. Será um prazer. Será um prazer. Convidadíssimo. Me ajuda a entrevistar. Prazer. Nós estamos... Já deu 40 minutos aqui. Vem aí o podcast do Paulo Sartre. Uhum. Tudo bem? Exato, bem. Isso. Não, isso. E tudo bem? Tudo bem. Quem que você vai trazer para entrevistar? Olha, quem que você vai entrevistar? A ideia é trazer para a gente conversar de tudo, mas, claro, muito mais da política, levando por esse lado da incoerência política, da questão do debate, trazer agentes políticos, agentes públicos, então, vereador, candidato a vereador, isso, trazer para a gente abordar sobre temas da cidade. Né? É uma pegada diferente do blog, que o blog meio que ele conta o que está acontecendo e e faz a crítica. Lá não, a gente vamos discutir caminhos, né, no blog. Por isso que ver se pode, porque muitas das coisas acontecem coisas no legislativo, será que pode? Vamos conversar, né? E eu faço esse trabalho também de terapia política também, com agentes políticos também. Demorou, né? De você colocar um eu falo assim, muita gente fala assim, você influencia alguém? Não, eu ajudo a pensar. Eu coloco caminhos para as pessoas. Eu sugiro alguma coisa? Nada, nunca. Vamos conversar. Então eu quero trazer essa parte que eu converso com alguns atores políticos, trazer para a mesa, para a bancada, falou assim, vamos jogar a política pública, como que ela está sendo tratada, para ver se pode, se não pode fazer diferente, entendeu? Então, a pegada do podcast é essa. Então, nós estamos começando a trabalhar a ideia de fazer o podcast e estamos, assim, foi a hora que eu conversei com você, falou, vamos lá, me ajuda nisso. Vê se pode, Sartre, vem aí. Exato, vem aí. Né? Já tem até a figurinha dele que está aqui. Eu não consegui pegar, mas está aqui já. Vê se pode, de podcast, Sartre. Ângelo, Sartre, sei lá, eu não sei. Você se confundiu muitas vezes, com certeza, tenho certeza disso. Obrigado. Eu que agradeço, me parece. Para mim é um prazer estar com você aqui, saber da tua capacidade. Eu tenho certeza que muita gente te admira, né? Eu perguntei do ódio, né? Mas tenho certeza que muita gente te admira, assim como eu, da tua capacidade de poder aglutinar tantas informações, né? Ter tantas fontes, que não é qualquer jornalista, até porque o Ângelo não é jornalista. Não sou jornalista. Né? Não é Faço jornalista. Questão de dizer isso. É. E não quero ser. E não quer ser.
mas tem muita fonte. Então, quer dizer, isso é credibilidade. As pessoas confiam no teu texto, sim, as pessoas confiam na tua palavra. E conquistei nesse tempo pessoas que me seguem, meus seguidores, outros que me odeiam, mas eu não os odeio, entendeu? Porque assim, porque se tem alguma coisa, não conhece o Ângelo, né? E também não conhece a intenção do Sartre, porque o Sartre não tem ideia de perseguir ninguém, né? Mas quer discutir, quer criticar, né? Quer fazer pensar acima de tudo. Pensar. Isso é ótimo, isso é ótimo. Obrigado, querido. Obrigado pela entrevista aqui e espero que você tenha gostado também da participação do Ângelo Lopes, o Paulo Sartre. E a gente volta na próxima semana, não sem esquecer e agradecer sempre o patrocínio da Elijur Transporte e também do Espaguete Companhia. Até o próximo. Tchau. Transportadora Elijur. Transportar sua carga com tranquilidade, essa é a nossa especialidade. Frota diversificada para atender todo tipo de transporte que sua encomenda precisa, para chegar ao destino com segurança. Transportadora Elijur. Cargas fracionadas, encomendas exclusivas e expressas. Transportadora Elijur. Atendendo as regiões de Ribeirão Preto, Piracicaba, Campinas e São Paulo. Transportar sua carga com tranquilidade, essa é a nossa especialidade. Transportadora Elijur.